Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Que bom estarmos juntos para mais esse dia com o Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí. A nossa igreja, a nossa família, e é uma alegria compartilhar sempre das Escrituras Sagradas no nosso percurso durante este ano por todas as Escrituras. E é demais, é lindo, é maravilhoso a gente buscar na sequência da revelação de Deus, do trabalhar de Deus, os personagens que entram nos propósitos, nos desígnios de Deus, no projeto de Deus para Ele se revelar e nos ensinar como também sempre nos relacionarmos com Ele. E aqui nós estamos então, desde que ontem na leitura vimos a tragédia espiritual sobre Israel, os sacerdotes que se desviaram e trouxeram descontentamento, mas no meio de tudo isso temos a figura de Samuel. Enquanto isso, nós até nos referimos que repete as Escrituras, Samuel vinha aprendendo a ter relacionamento, intimidade, conhecer a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus, Mas aqui, então, quando nós encerramos a leitura e retomamos hoje no capítulo 5 e 7, os filisteus em Ebenezer derrotam o povo de Israel e eles que haviam levado a arca apenas como um amuleto, achando que ela faria uma mágica para derrotar, e não é assim. O que agrada, o que faz o favor de Deus também, vir sobre os seus filhos, sobre nós, é o temor, o respeito, a consideração, o quanto estamos sérios, e o nosso coração alinhado e ajustado com o Senhor para então agradarmos a Deus. E não foi o caso. Israel desagradou ao Senhor, o povo, os filisteus, eles então levam a Arca da Aliança, o Eli, ele morre quando sabe dessa notícia, mas quando eles levam para a região sul do território de Israel, eles levam para Asdod, que é a primeira cidade que recebe a Arca da Aliança, e colocam ela no templo de Dagon, ao lado, junto à imagem de Dagon, colocam a Arca da Aliança. Eles não tinham entendimento, pois ela representava a presença de Deus, o poder, a majestade do Senhor. Quando no outro dia eles vão ir para ver, e talvez os sacerdotes prestarem culto a Dagon, encontram ele caído, com o rosto em terra diante da Arca da Aliança, mostrando o poder do Senhor. Eles fazem a força, colocam a estátua no lugar, voltam no outro dia, agora sim, a cabeça ao cair, ela quebra, rola até a porta do templo. Então eles entendem que o poder do Deus de Israel é extraordinário. Agora ainda são convencidos pelas pragas. Há uma praga de tumores que toma conta do povo, mata muitos dos filisteus de Asdod, até que eles chamam os magos, aqueles adivinhos, daquele deuses pagãos, e eles dizem: não, vocês têm que se livrar essa é a arca do Deus. E eles conhecem a história do Deus de Israel. Ele disse: olha, isso para não acontecer pior com vocês, como aconteceu aos egípcios, que foi duro a mão de Deus sobre os egípcios, vai ser sobre vocês. Então, eles logo trataram de tirar de Asdod, levar para Gate. Lá em Gate também eles sofrem, e quando chegam em Ecrom, os de Ecrom já não querem mais. E assim a arca, ela permaneceu 7 meses em território dos filisteus, nas 5 cidades que eles governavam, desde Gaza, Asdod, Ecrom, Askelon, enfim. E assim eles então fazem um gesto, aqueles homens orientam eles a mandarem ela de volta para Israel, para parar, e oferecerem presentes. E assim eles fizeram 5 objetos de ouro, também ratos
que foram as pragas, 5 tumores de ouro e 5 ratos foram as pragas que invadiram essas cidades filisteus. Mas interessante, eles pediram para que fosse colocado uma vaca, né? E 2 vacas numa canga, uma carroça e a arca em cima, mas que tivesse tido bezerros novos, recém-nascidos, e amarrasse os bezerros no curral, né? E lançassem elas, para que elas fossem a rumo, sem ninguém conduzir. Que se fosse o Deus de Israel, enfim, ele então daria um jeito que ela chegasse no destino, e assim saberiam que as pragas eram a mão de Deus sobre os filisteus, e deu muito temor a eles. Quando eles pensam de trancar os bezerros no curral e liberar a vaca, seria natural as vacas irem em direção às suas crias. Mas elas vão mugindo, diz a Bíblia, e vão em direção a Bet-Semes, que é um território de Israel. Quando chega no território de Israel, né, ali está na terra, né, de Josué, que era o nome do homem que tinha suas terras em Bet-Semes, e eles então oferecem sacrifícios ao Senhor, mas morre muita gente em Bet-Semes, porque os homens abrem a arca e têm curiosidade, né? E são muitas pessoas que morrem. Nessa tradução fala em 70, outras falam em milhares, né? Enfim, mas veio o juízo de Deus porque lhes faltou o temor no tratar com as coisas de Deus. Agora então Samuel, agora entra ele, né, como o homem de Deus, e traz uma palavra ao povo para tomarem uma decisão, uma atitude, né, de arrependimento e de retomada a servir ao Senhor. Agora entra a influência de um profeta de Deus. E ele então diz: se vocês assim querem e desejam servir ao Senhor de todo o coração, se livre desses deuses pagãos, né, Astarote, Baal, né, e sirvam somente ao Senhor. E eles se desfizeram de Baal, de Astarote, né, que eram os ídolos da terra de Canaã, e começaram a servir ao Senhor. Depois, quando eles tiveram um encontro, né, reuniram em Mispá, ali o Samuel disse: eu vou me reunir com vocês em Mispá e orar por vocês. Mas houve ali uma alegria tão grande, né, com a Arca da Aliança, que o povo, eles deram um grande ruído, fizeram um grande ruído com a alegria que tiveram, né? E agora, quando a arca ela é levada para Kiriat Jearim, ficou 20 anos na casa de Abinadab. Mas aqui então o Samuel, ele suplica em favor de Israel, e Israel é vitorioso, porque os filisteus vieram para guerrear contra eles novamente, mas eles foram feridos, né? E tiveram um grande temor, e Israel tomou aquele território todo. E ali então Samuel, né, faz aquele ato de glória ao Senhor. Ele coloca uma pedra e traz essa pedra para Mispá e coloca entre Mispá e Jazana, e declara sobre aquela pedra, e chama ela Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. É lindo demais, né, ver essa história. Agora então Samuel, ele toma o exercício, além de profeta, de juiz, e ele julga Israel até o resto da sua vida. Foi o último dos juízes no regime, né, deste governo. Jesus aqui, ele também está, né, atuando agora na Galileia, né, dentro das margens do mar, de uma parte para outra, faz o milagre da multiplicação dos pães, né, e dos peixes, e enfim, opera milagres, maravilhas, faz cessar a tempestade no mar, caminhando sobre as águas. É muito lindo. O Salmo 106 vai falar também agora das falhas de Israel, né, no caminho do deserto, o quanto eles pecaram, né, contra o Senhor, mas Finéias vai destacar aqui.
o filho do sumo sacerdote Eleazar. Porém teve coragem em intervir, a praga foi detida e ele foi considerado justo. Aqui está mostrando que Samuel não precisou seguir a influência negativa dos seus contemporâneos, nem Finéias aceitar de qualquer forma, mas se posicionar pelaquilo que agrada ao Senhor. Que Deus nos abençoe.